Olá, meu nome é Loreta, médica, ginecologista e obstetra. Eu comecei a fazer esses vídeos com o objetivo de ajudar as minhas pacientes. Então tem uma aula que a gente tem lá no consultório sobre parto, onde a gente orienta como é o parto para as pessoas terem uma noção. Apesar de ter uma série de cursos, muita coisa, muito vídeo na internet, às vezes um conhecimento médico mais profundo ajuda um pouco. Então, quando a mulher está grávida, nesse caminho todo ela tem muitas dúvidas. Faço parto normal, faço cesárea, como vai ser, vai doer, tadinha de mim, né? E precisamos aprender um pouco sobre os fatores que influenciam no parto. Quase caiu meu bebê aqui. Temos uma bacia e uma cabeça, tá, fetal aqui. A bacia é a parte que limita algumas partes do parto. Então, o objetivo todo é que essa bacia se abra um pouco para essa cabeça entrar. Então, quando você está grávida, o bebê fica em cima desse osso da bacia que chama sínfise púbica. Muito perto do termo, essa cabeça tem que encaixar na pelve para poder permitir que haja uma dilatação do colo, porque o neném lá dentro, ele fica dentro como se fosse uma bexiga de água e o neném tá lá dentro. E a bexiga tem o biquinho é o colo, que é o que a gente toca e fala assim, ó, tá com 4 centímetros, 5 centímetros. Não, gente, não são 4 dedos, são 4 centímetros. Cada dedo meu, por exemplo, tem 1,5 centímetro. Então, quando eu falo tá com 2 dedos, tá com 3 centímetros. E depois disso, a gente abre os dedos, a gente enfia a mão inteira dentro do paciente. Então, se tocar 3 centímetros, 4, 5, 3. Quando chega em 10 centímetros, que é o que é a dilatação total, a cabeça tem que estar baixa o suficiente para só sair. Tem uma coisa importante nesse mecanismo todo, que a cabeça ela tem que encaixar de tal forma que é uma estrutura redonda. Então ela não desce direto, ela desce um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Por isso que a cabeça do bebê não é solidificada, ela tem as moleiras que as pessoas chamam. Porque anda um pouquinho, anda outro pouquinho. Por isso que também, muitas vezes, o neném nasce com aquele cone na cabeça, parecendo um Simpson. Mas é o trajeto que existe através dessa bacia. Então, o primeiro fator é ósseo. Para uma evolução, você vai classificar a cabeça em relação à altura a essa bacia. E o ponto que a gente demarca, que a gente fala que é o ponto zero, é a tuberosidade isquiática. Acima disso é ruim, então é negativo. -1, -2, -4, -5. Daqui para baixo é positivo, vai nascer mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5 quando tá nascendo. Vou deixar de volta aqui a nossa bacia. Então a bacia tá aqui, esses são os parâmetros da bacia e toda a natureza trabalha para que essa cabeça se encaixe, porque nesse diâmetro não nasce, onde o mento, o queixo, vem no peitinho e vai apresentar o menor diâmetro possível para poder nascer. Então, além de ir de metadinha, vai encolhendo para poder passar lá. As apresentações do feto são, na sua grande maioria, cefálicas. A apresentação cefálica vem de cabeça, ou pélvicas, que são 4%, e córmicas, que são, graças a Deus, quase inexistentes. As pélvicas, para trabalho de parto, pélvico, normalmente, a gente faz cesárea. Ah, posso fazer parto normal? Se você tá com um médico muito experiente, porque a última pessoa que eu conheço que fazia parto normal em pélvico é o Dr. Paulo Goff, grande professor lá da minha faculdade. Mas hoje em dia, por exemplo, quando paciente, eu não tenho expertise, eu não vou fazer algo que eu não sei fazer. Então, se é parto cesárea, parto pélvico, eu faço cesárea, porque a cabeça é a maior parte do fetal. Então, às vezes o bumbum nasce, a cabeça não nasce, você tem que lançar a mão de uma série de manobras para poder extrair uma cabeça. Se der certo, você virou o herói do ano, a família vai te amar, você vai me amar, você é maravilhosa. Se der errado, não tem volta. Porque é uma vida, né? Antigamente a gente trabalhava com o seguinte cenário. Qual que era o cenário? Você tinha 20 gestações, perdia 5 filhos, então 5 abortos estava ok, nasciam 12, 8 de parto normal, no meio do caminho no parto perdia 2 e aquilo era natural.
Hoje em dia as pessoas têm 1, 2 filhos e você vai ficar arriscando? Não, gente, tem que ter bom senso. Uma boa medicina é aquela que traz bom resultado. E a cabeça fetal vai se encaixando até chegar bem baixinho para poder nascer, tá? Qual é o fator que começa o trabalho de parto? Contração uterina. O que é a contração uterina? A contração uterina é a força que o útero faz para empurrar o neném para nascer. Então, o útero tá aqui, que era desse tamanho, tá aqui. O bumbum do bebê tá aqui, as costas aqui. Ela empurra o bebê e roda o bebê, igual uma laranja, para o bebê descer. Quando você quer tirar um anel assim, tá apertado, você não puxa, você vai rodando. O bebê segue o mesmo princípio. Então, a contração, ela começa de trás para frente, de cima para baixo, e ela dura muito mais aqui embaixo, porque ela precisa empurrar, né, o bebê para ele sair. Dura 40 segundos e o que caracteriza muito uma contração é a ritmicidade. Ela é rítmica. Você começa cada meia hora, cada 20 minutos, cada 10 minutos. Isso iniciado o trabalho de parto, tá? Algumas vezes o que acontece, a bolsa rompe antes de você ter contração. Então comigo aconteceu isso, eu tinha 37 semanas, estava trabalhando lá na Sul América, trabalhava lá naquela época. Minha bolsa rompeu, e eu não tinha contração. Fui para o hospital, esperamos algumas horas e depois disso eu tive um parto normal. Isso foi acho que às 2 e meu parto normal foi às 7h30 da noite, tá? Então, muitas vezes ou algumas vezes a bolsa pode romper antes da contração. Isso chama bolsa rota prematura. Prematura não é em relação a quantas semanas tem essa gestação. Prematura, o fator de marcação é antes de iniciar o trabalho de parto. Ela pode ser oportuna, ou seja, no momento certo, enquanto está no trabalho de parto, ou pode ser tardia, que é aquela que o bebê nasce com a bolsa, que é o empelicado. Como é que essa contração nasce? Ela nasce aqui nas costas e vai ficando cada vez mais forte. Então, essa contração, ela vai sendo mais forte porque eu preciso ter mais potência para empurrar esse neném, tá? E ela faz exatamente isso. Eu gosto muito dessa imagem. Ela vai empurrando o fundo uterino e o bebê e vai rodando o bebê para ele encaixando na pelve. Então a dor, você vai começar a sentir uma dor bem aqui na frente que irradia para a vagina, para a vulva, para os grandes lábios. Então começa a ter mais dor. Só que você pode ter essas contrações de forma irregular antes de iniciar o trabalho de parto. Isso chama Braxton Hicks, que são aquelas contrações que a gente tem que são de preparo para o trabalho de parto. E o que a gente vai chamar de trabalho de parto, então? Academicamente, para você falar que está em trabalho de parto, você tem que ter pelo menos 3 centímetros de dilatação, 3 contrações em 10 minutos e o colo tem que estar fininho. Lembra que eu falei que o bebê está dentro de uma bexiga? O biquinho da bexiga é o colo. Quando você enche a bexiga bem grande, fica um biquinho bem pequenininho. O colo é esse biquinho bem pequenininho, é o colo trabalhado. O colo longo é o bico da bexiga grandão. E o colo trabalhado é aquele biquinho pequenininho. Porque quando ele tá grosso assim, ele vai demorar mais para dilatar. Quando ele tá fininho, o útero tá aqui, ele abre, então a cavidade abre. Então aqui é o útero, tá vendo? Esse aqui é o meu colo. À medida que o colo abre, pum, eu empurro o bebê e o bebê nasce. Ao ser internada, os pacientes vão para um lugar específico para ficarem monitorados. A monitorização no trabalho de parto é feita através de um aparelho que chama cardiotocografia. A cardiotocografia vai ter 2 parâmetros para monitorar o trabalho de parto. A capacidade da contração, que a gente chama de tônus, e a frequência cardíaca. O mais importante é, durante o trabalho de parto, se a frequência cardíaca do bebê está boa, entre 120 e 160, a gente pode esperar. Se a contração está ruim, se a contração está muito forte, você vai corrigir esses pequenos erros aí. E o trabalho de parto? Quanto tempo que ele pode demorar? Ele pode demorar desde 8 até 20 horas. Tem ainda os mais rápidos e um pouco mais demorados. Em média, de 12 a 14 horas demora um trabalho de parto. Se você deixar um trabalho de parto e não fizer nada, em média a dilatação é 1 centímetro a cada 2 horas. Muitas vezes a gente abre mão de algumas coisas como ocitocina para coordenar essas contrações. Não é para ela ficar mais forte.
Por isso que eu sempre falo, cuidado com a mídia. Muitas vezes você ouve pessoas falando assim, a ocitocina é ruim, atrapalha, tem que ser assim, tem que ser assado. A medicina evoluiu e a tecnologia veio para melhorar o resultado. É que muitas vezes o próprio ser humano faz as coisas erradas ou por interesse econômico ou por questão de tempo. Então, muitas vezes, uma pessoa que faz algo errado suja o currículo de todo o resto. Mas eu garanto para vocês, a maioria dos médicos não é assim. Eles querem, se ele não quer parto normal, ele vai te falar. Se você sentir que está te enrolando, que muita gente às vezes vem para mim com essa queixa, então você vai atrás de uma segunda opinião, tá? Mas não fique insegura aonde você está. Procure uma segunda opinião, tá? O que orienta os pacientes? O que a gente conversa muito aqui? Fala, você vai internar, aí depois que você internar, você vai ficar na bola, no chuveiro. Nós temos uma enfermeira obstetriz. Enfermeira obstetriz é um profissional capacitado a acompanhar a paciente e pode examinar, ela sabe interpretar uma cardiotoco, ela sabe fazer um toque. Então, por exemplo, aqui na clínica, as pacientes que vão ter parto normal, a nossa enfermeira obstetriz entra em contato com ela, se apresenta, orienta. Se o paciente for internar, normalmente o hospital liga pra gente, a gente interna o paciente e a obstetriz vai até o hospital. Até os 5, 6 centímetros, as nossas pacientes vão ficar com a enfermeira obstetriz. Por quê? Porque esse período é muito mais importante ter alguém que te ajude a tomar um banho, porque a água tira a dor. Não sei porquê, já li muito trabalho, não consigo, mas melhora a dor. Fica no chuveiro, diminui a dor, fica na bola, rebolando, ajudando o bebê a encaixar, anda. E quando tá com 5, 6 centímetros, eu, anestesista, e a doutora Patrícia, que é minha grande companheira há quase 20 anos, vamos ao hospital. Fomos ao hospital, a gente examina. Se o paciente está com muita dor, a gente anestesia. Se não tiver com dor, a gente posterga essa anestesia. Porque a anestesia ela tem que ser oportuna também. Você faz muito cedo, o trabalho de parto fica muito longo, tá? Se você também quiser demorar muito, de repente a mulher começa a ter muita dor, fica meio corrido, não é bom. Então essas conversas são sempre muito importantes. E quando você está monitorando, não sou eu que escolho se eu vou esperar mais ou não da minha cabeça. A gente tem protocolos. Principalmente nos hospitais que a gente trabalha, que são o Einstein e o São Luís. Esses hospitais, eles têm um partograma. Então, o partograma é um gráfico que vai relacionar o quanto eu tenho de contração, o quanto evolui a minha dilatação e o quanto a cabeça desce. Lembra daquele desenho da bacia? É para isso que a gente precisa saber sobre bacia. Aquela dilatação está condizente com a descida na bacia? Ah, tá, então vamos esperar. Ah, não tá. E existe um gráfico no meio, que é até onde eu posso ir. Se eu passar esse gráfico, eu já começo com sinais de alerta, então eu não vou ficar postergando um trabalho de parto. Para isso também, durante o trabalho de parto, a gente faz a cardiotoco, porque se o paciente está tendo uma contração e a frequência cardíaca está caindo muito, esse neném não tem reserva. O que quer dizer isso? Quando você vai fazer uma maratona, você faz um treino todo e se prepara para correr aqueles 42 quilômetros. Se você nunca fez maratona e vai correr, você vai chegar no 10º quilômetro, se não antes, esbaforido, quase morrendo. E se você tentar correr os restantes 30, você nesse meio do caminho, você não tem mais energia, não tem mais respiração e você para ali mesmo, desiste. O bebê é igual. Se a frequência cardíaca dele está alta durante a contração e volta nessa interpretação toda, ele tem reserva. Ele pode passar essa maratona sozinho. Se o coraçãozinho começa a falhar antes, não tem reserva. Então, é uma boa indicação. Aí, algumas vezes, você indica cesárea e o neném nasce ótimo. Aí a pessoa fala assim, mas ele estava ótimo. Lógico que estava. É para interromper antes de ter um problema. Se for para esperar ter o problema, então nem faz o exame. Então, porque a cardiotoco, às vezes, ela é muito sensível e mostra o erro antes dele existir de forma palpável. Tá? Então a cardiotoco é um bom parâmetro, é uma coisa que a gente usa e nesses hospitais o aparelho fica lá quase que constante, não precisa ficar direto porque o paciente precisa andar também, a gente faz a cada X tempo esse controle. O pessoal da enfermagem é muito bem preparado, apesar da gente ter a nossa enfermeira, muitas vezes a gente é acolhido pela equipe da enfermagem desses hospitais, que a gente adora todas elas, e durante o parto
você vai ver essa dilatação, que é esse gorrinho aqui. Sabe quando você veste uma camisa de gola alta? O colo, ele vai abraçando o bebê igual a sua blusa lá de gola alta. Então ele vai acolhendo a cabeça até sair tudo. Tá? E a dilatação vai te dando essa informação. Essa imagem aqui eu colhi quando fui para os Estados Unidos. Eu acho, assim, americano tem umas coisas muito boas, que é uma imagem de como nasce o bebê. Então você vê que o dorso dele está à direita. Dorso está à direita, a cabeça desce de lado na bacia. A cabeça tem que descer de lado, porque o menor ângulo é de lado, com o queixinho bem pertinho aqui. Ela desce de lado. Quando ela desce de lado, encaixou. Não dá para nascer olhando para baixo, porque o ombro não sai, né? Você vai lá, essa parte é grande. Então, olhei para baixo humildemente, como eu tenho que vir a vida, apoiei a nuca nesse osso que é a sínfise púbica aqui, apoiei a nuca, virei. Quando a cabeça sai, a cabeça do bebê volta a ficar de lado de novo, tá? Pra quê? Pra sair primeiro o ombro, depois o outro. Então, eu sempre brinco aqui, falo assim, eu vou pegar seu fio, vai parecer que tô pegando um frango, que eu puxo pra baixo, puxo pra cima, mas é só para ajudar o ombrinho a sair. E pode fazer isso porque isso não machuca o bebê. Tá vendo? Apoia a cabeça, faz o hipomóquio, volta de lado. Vai sair o ombro e depois o outro ombro. E assim nascem os bebês. Esse aqui é o bebê de lado, descendo na bacia. É a forma que ele encaixa, ele tem que entrar de lado, ele só olha para baixo um pouquinho antes de nascer. E nesse momento em que vai nascer, a vulva, ela tá fechada, ela abre, né? A musculatura é elástica o suficiente para permitir que a gola, né? Porque que a pele abra para a cabeça nascer. Ah, faz epísio, não faz epísio, fazer epísio é uma coisa horrorosa, fazer epísio vai contra a mãe, é uma agressão obstétrica, bibibobó. Não é assim, gente, tudo tem lógica. No período da expulsão, você tem na vulva toda essa musculatura. Entre a vulva, existe o períneo, que é o espaço entre a vagina, esse espaço da vulva, né, e o ânus. Você vê que o ânus é muito próximo. A hora que você está no período expulsivo e vê que a cabeça vem e que a musculatura cede, você não vai fazer nada. Só que você tá lá no parto. A vulva dilata. O períneo da mulher é curtinho. Você vê que vai rasgar bem naquela musculatura. Você faz um pequeno corte. É um pequeno corte, gente. Não é uma amputação. É um cortinho pequenininho pro lado. Aqui nesse slide tá pro outro lado, né? Do lado, para esse rasgo aqui, em vez de correr para baixo, correr para o lado. Aqui não tem estrutura nobre, por isso que epísio é médio lateral. Em alguns lugares eles fazem aqui a epísio, tá? Mas aqui em São Paulo, especificamente, onde nós trabalhamos, se precisar fazer epísio, a gente faz aqui. Ninguém faz epísio antes de ver para onde vai essa laceração, né? Esse rasgadinho aí. E depois você fecha. Então o corte, ele é pequenininho. Ah, eu tenho uma amiga que tinha um corte enorme. Gente, a gente não sabe em que condições aconteceu, a gente não sabe o que aconteceu. Em medicina a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque existe uma média em que todo mundo caminha igual e outra média onde as pessoas caminham um pouco diferente. Então a gente não pode criticar sem estar lá. E criticar o colega, ser o segundo médico, é muito fácil nessa vida. Então a gente tem que ter essa ética no sentido de respeitar, saber o que aconteceu para depois poder julgar. Não é tão fácil assim, não. Essa foto tem par que eu mostro, né, que eles querem morrer, mas é uma foto onde o períneo tá todo, ó, dilatado. Você não precisa fazer nada. Esse neném vai nascer sem machucar, sem lesar o esfíncter, sem romper nenhuma fibra. Isso é importante
porque muitas vezes fazer os exercícios perineais de agachamento, a massagem do períneo que a gente pede para fazer, eu gosto muito mais de agachamento. Usar o epinô, que é como se fosse uma bexiguinha que você põe lá dentro, estica e vai puxando para a musculatura e ganhando essa elasticidade, ajuda bastante. A posição que você vai ficar, você tem que combinar com o seu obstetra, né? Fazer parto de cócoras precisa de um paciente que tenha uma musculatura bem forte, eu faço alguns de vez em quando, mas eu dependo muito mais do paciente do que de mim. A posição que a gente usa, na maioria das vezes, é essa posição aqui, onde você dobra bem a perna para abrir o ângulo para a cabeça poder passar, tá? E o bebê nasce, você dá para a mãe e clampeia o cordão. Outra coisa que também tem na mídia. E tem que esperar parar de pulsar o cordão para... Isso a gente já faz há muito tempo, gente. Eu sou formada há 25 anos, eu faço isso desde o meu primeiro parto que eu aprendi na faculdade. O cordão tá lá, você espera e clampeia assim que para a pulsação, para não ficar muito sangue para trás da placenta. Então, assim, não tem coisas novas, são coisas velhas que as pessoas inventam que agora é obrigatório, que a gente já faz há muito tempo. Eu tenho aqui uma maquete que nós vamos fazer, e essa maquete é como ocorre o parto, tá? Esse aqui é uma cotinha em homenagem a uma pessoa muito querida que me incentivou a comprar meu bebezinho. Então aqui tá a pelve, aqui tá o útero e aqui o bebê. O bebê, lembra que ele vem de lado, tá aqui. Quando ele tá aqui, ele vem olhando assim para baixo, descendo, descendo. Quando ele bate aqui, ele faz o apoio e roda. Rodou. No que ele rodou, voltou para a posição inicial, você vai tirar um ombro, sai o primeiro ombro, aí você puxa para cima, sai o segundo ombro e aqui nasceu o bebê. Você dá para a mãe, tá vendo que tá o cordão aqui, tá? Para a mãe. E espera que o útero era grande e a placenta ocupava tudo aqui. À medida que o útero for contraindo, a área de contato entre a placenta e o útero vai diminuindo, a placenta sai. E aí você clampeia o cordão e deixa com a mãe, tá? Isto é um parto. O parto bom é o parto que a mãe e o bebê estão bem. Combine bem com o seu obstetra, estude bastante, faça a sua parte, faça exercício, que eu garanto que vai dar tudo certo. Se tiver dúvida, deixa aí escrito que a gente responde, ou manda no Instagram, no direct, que é mais fácil, eu sempre respondo mais rápido, porque aí eu fico com o iPhone, é mais rápido, tá bom? Que todo mundo tenha um bom parto. Eu tive 3, tô aqui ótima, maravilhosa, feliz e tranquila. Tchau, obrigada.